Foi som? Foi som, foi câmera, ação. Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do Cinearte. O Cinearte é um projeto financiado pelo Governo do Estado, através da Lei Paulo Gustavo, e conta com o apoio do Colate, aqui liberando essa casa para a gente poder fazer o curso, e do Tem Que Ver, que é o site de crítica de cinema do Álvaro. Hoje a gente vai ter, então, aula de produção com o Gustavo Spolidoro. Agora pela manhã, uma parte mais teórica. Durante a tarde, uma parte prática. Veremos. Veremos. E basicamente é isso. Ed, quer falar alguma coisa? Não, só desejo a todos aproveitar bem os conhecimentos que o Gustavo vai compartilhar com a gente aqui. Vamos aproveitar as trocas, né? Pedir para não colocarem chiclete embaixo das cadeiras, por favor, que da outra vez alguém comeu chiclete e botou embaixo das cadeiras. E eu até sei que tá filmado. O DNA tá ali da pessoa. Tá filmado, inclusive, ali. É isso. Álvaro, quer dar um oi pra Não, só para dizer, nós estamos gravando ao vivo a aula, tá? Chiclete. Estamos fazendo a gravação e depois vai pro canal, para quem quiser ver a aula de novo. Gustavo. Valeu, obrigado. Então Tá, obrigado Laura, Ed, Álvaro, turma, vocês que estão aqui, né? Vamos ver se eu vou ser útil para vocês, meu plano aqui é ser útil, porque vocês precisam, tá? Então eu vou tentar isso aí. Quem tava na aula presencial da outra vez que eu dei aqui? Tava. Metade da turma já me conhece, então, outros talvez pelo internet, ali, aula online, né? É que eu dei um curso presencial aqui do Rodocine, né, e tal, foi bem legal. foi uma oficina foi bem de bacana. Roteiro naquela vez, né? Não foi o roteiro, foi a câmera causa, produção, gambiarras e tal. Então eu não vou repetir aquelas gambiarras que eu já dei, que eu espero que tenham entendido alguma coisa dali, né? Aquilo ali. Muitos não estavam aqui, porque não era a turma do Cinearte. Sim, entendi, né? mas eu não vou passar de novo. Então hoje nós vamos... Eu tô vendo uns rostinhos ali no canto, assim, eu sim, não quero! tá. Então hoje nós vamos... que eu dei um monte de gambiarra. Falei assim, vamos fazer um movimento de... Não, mas não trouxe as gambiarras. Dessa vez que o pessoal já viu, mas né? Câmerazinha, bota uma cadeira com rodinha, vai empurrando a pessoa, vai filmando, faz os movimentos, fazer umas cores diferentes, para pensar para as filmagens, né? Então... Tem isso aí. Botei aqui, né, o que é para ser hoje, então a gente, somos nós aí. Depois eu vou mandar para a Laura depois o PPT completo, só não vai ter o link dos dois longas, tá, porque eu não posso distribuir o link dos longas. Papai Noel, a carta para Papai Noel, que aliás, eu até pedi para mandarem porque eu vi que trocaram a senha, vamos ver se vai dar certo. Então, vamos falar de algumas coisas, mostra que tá ali o que está previsto originalmente, mas eu vou ver o que vocês precisam, tá? Eu li 2 roteiros, Neve na Praia, de vocês, ok? E o Sem Nome, mas é a Grupo 4, é de vocês. O Grupo 4 está sem nome, sem nada, sem formação, sem nome de pessoas, faço a mínima ideia, tá? Grupo 4. Tá. E aí, não, mas eu fiz uns comentários deles já e eu vou mandar pra vocês depois, então fiz num PDFzinho os comentários, sugestões, coisa assim, e vou usar como exemplo agora no começo pro pessoal, inclusive pra dar certo. Pode sentar se quiser, tá? Fica à vontade aí. Aí vai ficar... Não vai crescer mais. Não tem como não dar spoiler do final, gente. Pessoal, olha só. Vamos lá. Vocês já tiveram aula de roteiro, né? Sim. Com quem foi? Tá aqui o professor de roteiro? Não, eles vêm à tarde. Vem de tarde. Amazônia. Opa, o Ayrton Tomazoni. Espera aí que deu um bugzinho aqui, porque eu tava longe. Então o que acontece, ó? Vamos ver aqui, tá aqui o link pra eles, ó. Roteiro tá aqui, mas tá arriscado, porque a princípio eu não vou dar se você já tiver aula de roteiro. Posso dar umas dicas ali, tá? Mas se quiserem conteúdo de roteiro, tem todo ele aqui pronto, só que está escondido, só tem que botar aqui. Então o que eu pensei assim, tá? Vocês vão fazer filmes, né? Então temos 4 grupos, né? Que vão fazer 4 curtas-metragens. Ninguém rodou nada ainda? Não. Não? Tá bom. Os demais colegas conhecem os projetos dos demais colegas? Não? Então vocês vão fazer um pitching aqui na frente em alguns minutos. Sabe o que é pitching? Sabe? Alguém não sabe o que é pitching? Eu não sei. Pitch é uma apresentação oral de um projeto. Resumindo assim, tá? Então, geralmente, a apresentação oral é para um grupo de alunos, é para um grupo de professores, é para um grupo de... é para uma pessoa que vai comprar o teu projeto, é para 2, 3 pessoas de streamings, é para um edital que tu tem que apresentar. Tem que apresentar
Geralmente teu projeto, claro, vocês não sabem o que você tem, não se prepararam para isso. Mas geralmente tu leva um PowerPointzinho, bota uma ceninha, um monstro que chama, que é tipo, tu pega várias cenas de outros filmes que tem referência com o teu e monta como se fosse um trailer do teu filme e tu apresenta em alguns minutos. Então eu vou pedir que vocês venham daqui a pouquinho aqui na frente para... Pode vir o grupo inteiro, mas uma pessoa apresenta o grupo e fala um pouquinho, 3 minutinhos só. Normalmente o pitch é de 3 a 10 minutos, dependendo a intenção dele, né? Às vezes tem pitch para plateias inteiras, assim, porque a ideia é vender a tua ideia, tá? Então pra gente conhecer um pouquinho as ideias dos outros, tá? Então a gente vai começar com isso aí, depois eu vou ver os roteirinhos aqui de vocês, podemos falar alguma coisa de roteiro. Pasta de produção eu vou passar rapidamente, só para entender uma questão de organização. Vocês têm uma pasta de produção, por exemplo, no Drive, onde todo mundo acessa e pode ver o que é o roteiro. Vocês têm isso já feito? Beleza, então vou mostrar uma minha aqui, só para deixar ali rapidinho. Falar de funções, se vocês quiserem. Vocês têm dúvidas sobre as funções e o que as funções fazem? O que cada pessoa faz? Tem dúvidas? Ok. Vamos lá. Uns têm, outros não têm, mas vamos lá. Você sabe o que é um plano médio, um primeiro plano, um close? Vocês querem que eu fale isso ou não querem? Que eu fale de exemplos para entender movimento de câmera, o que é um tilt up, tilt down, um traveling diagonal, traveling out in. Você sabe o que é isso? Não? Então nós vamos falar disso, tá bom. Ok. Tá, vocês têm os roteiros. Os grupos têm os roteiros, porque eu só recebi 2. O grupo... Qual é o número do grupo de vocês? Não, são 2. 2. O grupo 1 e 3 tem roteiro? Oi. Mas não mandaram, mas tem roteiro. Eu não li. Eu só tava finalizando. Agora é tarde. Muito tarde. É cedo ou tarde demais. Porque já li, né? Fiquei ontem lá de noite lendo os roteiros, apontando, e agora não tem mais tempo. Não tem mais tempo para analisar os roteiros de vocês agora. Então vou analisar os 2 que eu recebi. Tá? Porque daí eu vou fazer comentários sobre ele, que serve para todo mundo daí, os comentários, né? Então, mas daí depois do roteiro, a gente faz o roteiro técnico. O de vocês tá bem misturadinho as coisas, eu vou tentar separar para o pessoal entender, né? Então eu tenho o roteiro literário e tenho o roteiro técnico, resumindo. Literário é o roteiro que eu mando para um edital, para um projeto e tal, ele não tem informações técnicas do roteiro. Porque quando eu sou roteirista, não sou diretor. Então eu não posso dizer pro diretor o que ele vai fazer com a câmera, quando ele vai fazer close, coisa assim, entenderam? Quando eu começo a dizer isso, é o roteiro técnico. Então quando o diretor pega um roteiro, o diretor vai pegar o roteiro e vai começar a dizer close, travel para a direita, em plano médio, câmera faz um tilt down, Isso, então isso nós vamos falar aqui, eu vou mostrar para vocês os modelinhos, que isso leva para uma decupagem. Nem sempre tem essa decupagem. E esse pensamento de tirar o roteiro do roteiro e pensar o que a câmera faz já é uma decupagem. Mas eu tenho uma planilha também que se chama decupagem, que é um pensamento que eu faço com o diretor de fotografia. Você já tem as funções definidas assim? Quem vai fazer câmera, que é o diretor de foto, quem vai fazer arte, nem todos têm. Ok, geralmente o diretor de fotografia e o diretor fazem essa decupagem, ou seja, esse pensamento, né, técnico sobre o que vai ser feito. Storyboard de planta baixa, sabe o que é storyboard? Sim. Sabem? Talvez a gente passe mais rapidinho. Planta baixa, entende essa ideia? Viram também com o prof de arte? É muito importante planta baixa, né? A gente entender, porque a gente vai pensar onde é que eu vou botar a câmera. Então todo esse processo de direção, de decupagem, vem disso aí. E aí tem umas planilhas que eu vou mostrar no final ali para vocês. A ordem do dia eu não vou mostrar agora, que eu vi que tá ali. E vou falar sobre algumas coisas de direção, daí pensar para o set. Então a gente vai ver até onde a gente vai indo, e se detalhe a gente faz prática, não faz prática, que prática é essa que vocês querem, que prática que a gente precisa fazer, porque eu conheci 2 roteiros, né? Os 2 têm diálogos, geralmente entre 2 pessoas e tal, então vamos ver se a gente faz isso, ou se vocês fazem vamos fazer uma decupagem, por exemplo, pegar o roteiro e começar a escrever cena a cena, pensando nos enquadramentos e tal, vamos ver. Vamos ver onde é que a gente vai, daí se fosse né? Então vamos indo agora de manhã, a gente vê o que a gente faz de tarde. O que eu tenho agora aqui, deixa eu ver. Tem que fazer daqui, tá, pós-produção. Beleza, então vem os grupos aqui na frente, só apresentar seus projetos. Começa em grupo 1. Grupo 1. O seu contar. Os dois, né?
Grupo 1 é legal ser o primeiro grupo 1. Tá bom, vocês que decidem, gente. Peraí que eu vou anotar aqui, tô fazendo só abrindo um negócio aqui. Tramandaí 14 de... Não atrapalha. 14 de 6 de 25. Apresentação dos grupos. Grupo 1. Só pegar uma cadeirinha pra mim. Eu não fiz nenhum. Quer botar o microfone alguém lá? Assim. Tu não fez curso de aeromoça? De comissário de bordo, não fez curso? Comissário de bordo, tu aprende que tu tem que abrir e fechar assim rapidinho, entendeu? Eu fiz rapidinho. Grupo 1. Oi, pessoal, então. Grupo 2, diga o nome do projeto, se apresentem e falem da ideia do projeto, como é que vão fazer, onde vão filmar. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu sou a Bruna. Sou Cláudio. Aline. E eu sou a Camila. Nós somos produtores do projeto Neve na Praia, que é um curta-metragem que era pra ser até 3 minutos, mas a gente tá dando talvez pra crescer um pouco mais até uns 5 ou 6 minutos. Eu escrevi isso lá, pelo que eu li. Umas aulas com ele sobre isso. Bom, vamos lá então, sinopse, resumo. Eu falei pra ele que eu não sei de pegar minha história, porque é um roteiro próprio que eu escrevi e a gente tá adaptando. A história é sobre uma menina que ela acorda, ela tem um sonho que tá nevando na praia. E ela acorda e ela pega a câmera dela, pega a bicicleta dela e vai pra praia. Aí ela chegando na praia, ela encontra um menino chamado Peter, ela é Clara, e eles começam a conversar, assim, uma conversa na beira da praia e tudo mais. E eu vou no plot twist? Posso contar? Tem que contar. Vai rolar depois, né? Tá. Aí tá, então eles conversam bastante no meio da praia e tudo mais, até o início do curta a gente não sabe o que eles são, se eles se conhecem ou não. Eles não se tratam por nome, então é algo bem... No começo fica aquela dúvida de quem são eles, por que eles estão ali, por que eles estão conversando. Eles começam a conversar normal, assim, tá nevando, algo do tipo. Aí ela tira uma foto dele, ela não consegue, ela leva aquela Instax, que é a câmera instantânea. Ela não consegue tirar foto dele, e ele não aparece na foto, ela acha estranho, até aí tudo bem. Aí depois, a desenrolar da história, a gente descobre que o Peter era o ex-namorado dela, que morreu há 13 anos, afogado na praia, naquela praia que ela tá, e a neve simboliza o luto dela. Então, ela tenta tirar foto com ele e tudo mais, ele não aparece porque ele já morreu. Então, a neve simboliza o luto dela por ter ido na praia, pra tentar se despedir dele, porque ela nunca conseguiu superar isso. A gravação vai ser na praia. Isto. E no quarto, ao ar livre. 2 locações. E alguma A ideia é ali gravação na dela. Barrinha, que a gente tem aqui uma área. Na Aqui Barrinha. em Tramandaí mesmo, Tramandaí. tem umas pedras. Pra te assim, poder, né? não Tem Eu não vou conseguir passarem até nas- bloquear o caminho assim Tem pra... os Ok. móveis ali, as pedras, a gente pensa deles sentados ali, depois fazendo uma caminhada na praia. E toda a locação vai ser ali, e uma primeira cena vai ser da Clara acordando no quarto dela. No quarto. E o final, vou contar já spoiler também, ela consegue tirar uma foto dele e a imagem final, ela colocando a imagem no quadro de fotos e ele vai sumindo. Assim. Ó. Essa eu tenho que Quase filmar. todo filme de praia aqui no Rio Grande do Sul é no inverno que se passa, Pois né? é. Eu tenho um curta de praia, chama Domingo de 2002. Também filmei Cidreira ali. E outros estudos que eu conheço sempre tem essa coisa da praia. Tem um clássico que chama Inverno, que é do Carlos Gervásio, que se passa aqui na região de Rainha do Mar, aquela parte ali mais pra lá. Né? Então sempre tem isso. Vocês vão filmar com que câmera? Eu acho. É o iPhone 14 Pro, Ah, que a gente tem só. vão filmar com celular, não vai ser uma câmera? Eu acho que aqui não sei se é. Né? Não sei qual que é. Porque às vezes as pessoas têm essas câmeras de fotografia, Canon, Nikon e tal. Mas o meu não é bom pra filmar. Essas câmeras são muito boas para filmar. Elas têm qualidade de lente, coisa assim. Para filmar é muito bom. E se for filmar com celular, use modo cinema, né? A diferença do modo cinema é que não pode dar zoom, né? Então tem que dar o foco, mas ele deixa uma imagem com uma qualidade diferente, assim. Então usem isso. Tá. Bom, gente, depois eu vou falar geral do som. Me lembra de falar do som, tá? Pra você, mas eu dar uma fala geral sobre som. Mais alguma pergunta aí, pessoal? E vocês Não? acharam da história? Vai dar certo. Final. Não Dá. tem mais
Eu vou fazer um comentário sobre a história, tá? Na primeira vez que aparece, que ela faz a foto, ele não aparece, eu já saquei que ele morreu, tá? Então vocês têm que cuidar se vocês querem isso mesmo, ou vocês querem que seja uma surpresa realmente. Se vocês querem ser uma surpresa, isso não vai funcionar. Porque na primeira foto que ele não tá, a gente já sacou que ele tá morto, tá? Então vocês têm que pensar isso. Por quê? Porque todos nós somos seres audiovisuais. A gente saca essas coisas que a gente nasceu. Esse tipo de índice. Isso é um índice. Tu botou lá e tu já sacou isso aí. Então no final vai ter... Então você tem que pensar o que vocês querem isso. A gente pode falar melhor depois. Valeu, pessoal! Obrigado! Próximo grupo. Tu tá no nosso grupo? Eu não. Não tô. Tu tá nos grupos normal? Assim? Não tô. Não tô em grupo nenhum. Tá, eu vou ter que mandar pra Laura pra Manda pra Laura isto. Aí eu mando um e-mailzinho, manda lá. Mas eu não sei se eu vou conseguir depois voltar a isso, né? Mas vamos lá. Claro, manda aí. Atenção, grupo 1. Grupo 1, bora lá. Então, meu nome é Eliane, o Cícero e o Jorge, temos mais 3 integrantes que não estão aqui. Brincadeira. A gente pensou em... Como é o nome do... Ó, pitching. Estamos aqui para apresentar o projeto... Não temos nome. Ah, bom. Sem nome. Tá bom. A gente está ainda no processo do roteiro. A gente Uhum. está ainda preparado para filmar nesse momento. Tá. A ideia partiu daquela consciência que a gente tem aqui na praia. Muita gente reclama que os parentes vêm só para utilizar a estrutura de praia e ir embora. E isso gera uma certa descontentamento geral. Clássico, né? Então a gente pensou como passar isso. E aí a gente começou, pensou em mostrar a vida de uma mulher, uma mulher madura, 60 anos, por volta de 60 anos, que opta por morar sozinha na praia porque curte isso. Então a ideia do filme vai ser muito imagética e quase nada de... Não vai ter diálogo, na verdade. É só ela, o jeito que ela se comporta. Ela tem um pouco de toque, um certo toque. Que bom. Então a casa dela é super organizada, as cenas começam ela entrando no corredor da casa e vai para a sala, tudo milimetricamente organizado. Ela sai da sala, passa pelo mesmo corredor que tem o relógio e vai para a cozinha também, com todos as caracterizações. Ela tem bastante toque. Uhum. Então, todas as características de uma pessoa que tem toque, ela vai mostrar na casa. A gente vai mostrar esse personagem até uns 30 segundos, né, a casa. E aí segue sempre mostrando os hábitos dela, né, ela curtindo lá o seu chá, ou meditando, e toca o celular. No celular aparece a identificação de quem é, a filha. E aí ela não consegue, a gente está definindo esses detalhes, ela não consegue atender o celular, mas a filha deixou um recado. E o recado é: a gente está indo para aí, já estamos na estrada, porque a gente queria sair de Porto Alegre e queria chegar, resolvemos passar o final de semana na praia. Então elas estão indo. Com criança, tem barulho, né? Tem bastante som nesse recado, das pessoas dentro do carro, bolinha, sei lá, gritaria de criança. E tá indo ela, o namorado, filhos e enteado. Então tá indo uma patota. Quando ela ouve esse recado, ela começa a pirar. E aí, nesse momento, a gente vai colocar imagens fixas de tudo que ela já pensa que vai rolar no final de semana. Ela entra em pânico. Aí passam essas imagens e ela... Como é que faz essa passagem? Decidi ir embora, tá? Pegar o passaporte, pegar um paquete de dinheiro. Antes da família chegar. Antes da família. A gente não vê a família. Não. Ótimo. Boa solução, boa solução. Pega o dinheiro, pega o passaporte, levamos um avião. A gente vai pegar imagens, praia né? na Tailândia. Como ela
Tá. Faz com fundo croma, ela na praia, numa outra praia, bota o fundo croma, assim, ela no lugar. Bota uma cadeira e bota o fundo croma e faz Como é que é o assim. fundo cromo? Só que daí... O fundo verde aquele. A ideia tá sendo, ela ouve a campainha, né? Ouve a campainha da casa, a câmera vai foco na porta e volta para ela e ela tava dormindo no sofá. Ela não tava lá, fica aberto. Ai, que legal, amei. Fugiu, não fugiu, vai tocar Eu tenho ela nome, no olho. que não chegue o verão. Beleza. A gente ainda tá, então, Tá, entendi. estruturando esse... Porque Mas a mudou, gente já né? tem... Porque mudou. Fugindo das férias. Mudou, De tá vocês não tinha constantemente negócio. mudando aí. Tá. Não, mas tipo, mudou total. Tinha uma mesa de sinuca no começo. Não tem. Mas A ideia mudou. A ideia foi de todos vocês? A gente foi montando. Aham. Mas assim, Tá. a primeiro está... Não lembro. Foi junto. Então, pegamos o... Na primeira reunião, aquela do intervalo, a gente começou a trabalhar e umas coisas Ok. foram retiradas, outras foram incluídas. E aí tá se formatando. Tá. Agora já tá com um certo eixo. Ok. Pra facilitar o projeto de vocês, eu acho assim, ó. O que acontece? Se eu ver uma cena da pessoa, uma cena característica da pessoa com um toque, eu já entendi que ela tem toque. Não precisa ter muitas cenas pra isso, não foquem muito nisso. Né? Você pode começar, claro, pode ter mais de uma. Começa ela arrumando o lençol bem direitinho, fazendo uma dobra. Se alguém não tem toque, aí é bom consultar alguém que tenha toque, porque isso é uma. São características muito específicas. São características muito específicas, assim, né? Eu tenho um toquezinho básico, então eu não sou aquele que arruma a cama toda certinha e tal, mas eu não gosto das coisas tortas, por exemplo, né? Mas, tipo assim, ó, então eu tenho uma irmã que nem a de vocês, tá? Do filme. Ela tem 4 filhos. 2 gêmeos de 2 anos, uma de 13 e uma de 10. Essa minha irmã é aquelas pessoas que ela chega na tua casa, ela já entra, tira o sapato aqui, o outro sapato aqui, tira as meias aqui, em 1 hora a tua casa não é mais a tua casa. E ela vai embora e deixa tudo como tá. É impressionante, ela deve estar vendo hoje, Ju. Tá vendo? Tô contando de ti aqui no curso, tá? Ah não, ela tá aqui hoje, Ju. Essas são as cenas que ela vai ver, né? Quarto desarrumado, outro. Ah, ok. Mas não bota mais família nisso. Ela só vai enxergar essa bagunça, né? Não, porque só vai dar muito trabalho com família, com tudo. É isso. Eu tenho um amigo que tem um toque mais elevado, tá? Então na casa dele, na cozinha, por exemplo, todas as xícaras ficam com a abinha pro mesmo lado. Ele fica assim, eu deixo meio parecido, mas não é bem assim. E ele entra em casa, quando ele entra em casa, porque às vezes eu durmo na casa dele, né, no Rio de Janeiro. Ele entra em casa, ele entra assim em casa, assim, fazendo um scanner pela casa, sabe? Pra ver se tá tudo certinho. E aí um dia tava uma amiga, a gente, só pra sacanagem, o que a gente fez? A gente trocou as xícaras, uma pra cada lado, em vez de deixar tudo certinho. Ele entra em casa e ele sentiu aquilo, foi muito doido. Ele sentiu aquilo, atraiu ele ouviu aquilo, ele gritando, foram vocês! Tal. Brincadeira, assim, né, claro. Então pensa assim, então realmente o toque assim faz a pessoa sofrer mais do que tal. Na minha casa, as pessoas chegavam e botavam as bolsas tudo em qualquer lugar. Aí eu comprei uns cabides. Então quando ela chega na minha casa, eu digo, tá ali os cabides pra todo mundo, galera. Bota as bolsas. Então minha cunhada já sabe que ela não é da bagunceira, mas essa que ela tem a bolsinha dela, ela bota, ela respeita. A minha irmã não. Não respeita nada. Então, nesse sentido assim, ô Juju, como é que vocês vão filmar? Com que câmera? Em princípio, com o celular. No celular, todo mundo? DSLR é bom fazer com uma câmera, porque ela tem uma qualidade de filmar 24 quadros, vai ter uma textura de cinema. Claro, na edição tu junta tudo, mas é que... Fica, claro. Mas depende se há a intenção, por exemplo, tá? No filme do pessoal da praia, lá, Neve da Praia. Se eu filmar o presente com uma câmera, eu posso filmar o passado com o celular, beleza, bota um filtro no passado, faz umas coisas assim, entendeu? Não tem problema nenhum. O que não é legal, às vezes, é tu filmar da mesma cena com o celular e uma câmera, porque aí vai ter muita diferença. Então tu vai ser o celular para uma coisa, a câmera para outra. Cinema, gente, se faz com uma câmera só, tá? Cinema se faz com uma câmera só. Novela eu boto 5 câmeras. Cinema é uma câmera, porque eu tenho que pensar na decupagem. Tá ali, ó. Eu tenho que pensar, agora é um close, agora eu tenho um plano médio, agora eu tenho um treve. Eu tenho que pensar, porque quando eu vejo um filme, o que eu vejo? Eu vejo uma câmera só na tela de cinema. Eu posso até ter filmado com 2, mas cada vez que corta, é uma câmera só que eu tô vendo. Então o cinema é esse pensamento de uma câmera só. Eu uso 2 câmeras, às vezes, em novela, coisa assim, pra agilizar.
Mas é que eu tenho que ter, vou ter um custo maior, porque eu tenho que ter 2 pessoas operando cada câmera e tal. Mas cinema eu penso uma câmera. Então quando eu faço a decupagem, eu faço pro que eu tô vendo na tela. E o que eu tô vendo na tela é o resultado de uma câmera só. Mesmo que ela tenha filmado com 2. A não ser que eu tenha dividido a tela em 2. Para botar um diálogo, aí eu tenho 2, mas isso aí é muito raro de acontecer, tá? Então o pensamento é uma câmera só, se vai ser celular ou se vai ser DSLR. Eu não uso 2 para filmar. A ideia vai ser sempre falar do sentimento interno dela. A gente vai usar a casa para demonstrar isso. Legal. Então, eu tô enxergando bem o filme de vocês. Tem ali, daí tem os pesadelos dela que é as coisas bagunçadas, sabe? Tipo, bota ruídos de criança, gritarias e tal, e ela abre uma porta e olha aquela cama, que ela tinha recém-arrumado, como se fosse assim. Beleza. Questão do... Nós tínhamos 2 ideias. Uma, de final, era a casa bagunçada. Depois que tocava a campainha, ela ouve, daí o outro final ela ouve o carro chegando, buzinando, como na praia se faz, ela ouve aquilo e olha para a porta e toca a campainha, corta. Esse é o final. Aí, durante os créditos, é que isso vem a casa desmontada, destruída, assim, com tudo que eles deixaram bagunçado, toalha fora do lugar, banheiro sujo, areia, barará, tudo. A questão do sonho, ela é meio lugar comum no filme, sabe? A pessoa tá tendo uma coisa que tu acredita e daqui a pouco tu vê que é sonho. Isso acontece muito, né? O que eu sugeriria para vocês, de repente, para esse final? Que ela não acordasse com a campainha. Que ela acordasse e ficasse aliviada que era um sonho e não fato. E aí a campainha toca, entendeu? Ela acordou e viu que era um sonho. Ela falou, dei nas ufa, não tá vendo a família. Eu nem tocaria a campainha. Aquela buzinada, porque é clássico de praia, né? Tu na praia que chega buzinando. E aí bota a buzina, claro, e os gritos de criança, entendeu? É um detalhezinho, mas eu acho que sim, porque se for só um sonho, não sei, se ela acordar com a buzina, acho que é legal a gente sentir o alívio dela e depois ser desconectado. Beleza, então tá, gente, parabéns. Próximo grupo. O de vocês é o 2? O nosso agora minha mãe comprou casa. O nosso é o 2. 2? Não. 3. Grupo 3. Tem nome ou vai dizer agora? Domingo de cinema. Domingo? Não, cheiro de domingo. Cheiro de domingo. Esse é muito praia, né? Cheiro de domingo. Vamos lá. Vamos apresentar primeiro. Gente, me sinto no paredão. Não, tô brincando. Não, na frente da tua terra. No paredão não, né? Bora lá. O pitch do nosso grupo é o cheiro de domingo, né? Saudade de cheiro de domingo. Saudade de cheiro Não, de domingo. cheiro de domingo. Tudo bem. Já estamos em dúvida. No pitch profissional não pode ter isso, tá? Mas não tá aqui, tudo bem que nós estamos construindo, né? Vai ter os caras de dúvida lá. Bora lá. Bora. É o cheiro de domingo. Na verdade foi uma ideia do Mário, né? O Mário que não pôde vir, aqui, mas acho que vai vir na tarde. E depois com a Vanessa, tá? O pessoal elaborou melhor isso aí. Se apresentem então, né? Digam os nomes. Se tu quiser falar, fica com Não sabe mais os detalhes, só apresentei. Se apresentem, só digam os nomes. Então, o nosso projeto então é o cheiro de domingo. Tava apresentando. Eu sou a Vanessa, o Fábio, a Claudinha e o D'Artagnan. E os 3, D'Artagnan e seus 3 mosqueteiros. E o Mário. E a Ana, cadê a Ana? E a Ana Salles, não tá aqui ainda. Não. Mas enfim, qual que é a ideia? Tá? A ideia é uma mulher de 60 e poucos anos, solitária, moradora da praia, né, que vive sozinha, né? Vive sozinha ali na sua casa, sem nenhuma... Como eu posso dizer? Ela não tem, assim, presença de ninguém da família, como se todos já tivessem morrido. Então ela sente saudade dessas pessoas. Aí o filme, ele começa com... Abre uma janela, tá? Vou relatar cenas então, sabe? Abre uma janela, entra aquele sol, né, no nascer do sol.
esse sol, ele pega nos frascos que estão em cima de uma penteadeira. E aí são frascos de vidros e todos os frascos eles são rotulados com cheiro de brincadeira de criança, cheiro de... Não, a gente não colocou o café, nem me lembro mais o cheiro. Mas assim, cheiro de abraço, cheiro de saudade. Tá escrito isso? Isso, cheiro de perfume de clarinho. O roteiro deles, a gente Umas coisas assim nesse sentido, sabe? São cheiros assim que remetem a lembranças. E tem um frasco específico ali que ele tá sem rótulo. Depois ela sai dessa cena, ela vai pra cozinha, ela começa a fazer o café da manhã. E ela, nesse café da manhã, quando ela faz o café em si, ela senta na mesa, a mesa toda posta para o café da manhã, ela se percebe sozinha, com todas as cadeiras vazias, né? E aí aquela cena, ela tem um volta-view, né? Que aí faz toda a volta, assim, depois chega de volta naquela fumaça do café, e a fumaça em slow motion remete a uma lembrança passado, né, que seria uma lembrança onde ela teria a mãe dela ali fazendo esse café para ela. A gente vai ver a mãe dela? Não. Não, tá. Vai ver a mão da mãe. Ah, mas vamos ver, vai ter uma outra atriz, vai ter então. Uma mão. Tá. Vai ter uma mão. Vai ter uma mão na mesa. Que é a mão pegando aqui. da mãe da Claudinha. A ideia não é apresentar só ela como personagem. Sim. Isso, Certo. E aí, a partir daí... Tá, ela sentiu... Tá, aí depois que ela tomou esse café, que ela teve essa lembrança, ela resolve sair e dar uma volta na praia. Ela vai pra Barra. Ela vai pra Barra de Tramandaí, que seria a próxima locação. Essa primeira locação, nesse primeiro momento, na verdade, tem a locação que seria a casa da Cláudia, a cozinha da casa da Cláudia, que é uma cozinha moderna, né, tradicional. E depois vai ter uma outra com essa lembrança que seria lá pelos anos 80, 90, que seria de quando ela era criança. Vai ter uma criança daí? Não. Tá. Que seria a mãe dela fazendo café. Segue a mãe. Não, isso eu só tô voltando nessa parte. Tá bem confuso, né? A minha explicação. É que eu não sei que momento que a gente tá do roteiro, entendeu? Porque eu queria saber se tem outros personagens, outros atores que vão ser usados. Que bom. Tá. As lembranças delas vão ser em segundo plano. Ah, tá. Que bom, porque senão dá muito trabalho, vai ter que ter muita gente. Isso, a ideia é facilitar mesmo. Isso, tá bom. Tá. Na verdade, ele quer mostrar cada cheiro, a gente tem uma lembrança. Cada frasco, cada odor. Sim. Mas vocês vão filmar essa lembrança? A gente vai filmar para tentar trazer que a pessoa sentir aquela sensação. E essas lembranças vão ser filmadas na casa ou em outros lugares diversos? É isso. De casa. Vai ter essa parte. O momento atual dela é dentro de uma casa. Uhum. E a lembrança também é dentro de outra casa. Só que a gente vai ter que mexer na decoração, mexer nas questões pra a locação vai ser a mesma, só muda o figurino do cenário. Porque pense assim, ó, quanto mais lembranças e mais locações vocês tiver, mais trabalho vai dar pra vocês. E como vocês não são cineastas profissionais, vocês têm as atividades de vocês, isso pode ser um problema interno. Ah, um não vai poder no dia, daí o outro vai ficar chateado. Eu tô dando aqui porque já vi isso acontecer. O outro vai ficar chateado que tal pessoa não veio, que não conseguiram tal coisa. Tu vai ficar soberbado que tu vai ter que conseguir um monte de objeto para fazer essas cenas do passado e tal. Cuidado com isso para que isso não prejudique o andamento do... A ideia é fazer coisas assim, cenas muito fechadas, para limitar também objetos, para fechar bem a cena. Okay. Aí depois, no segundo momento, que ela já teve essa lembrança do café, ela sai para dar uma volta na beira da praia, lá na Barra. E ela chega na Barra e vai passar um protetor solar. E quando ela sente esse cheiro do protetor Copertone tem que ser, então. solar... É uma coisa antiga, cheirinho de infância, Copertone. Rayito de sol. Rayito de sol, Aí ela lembra de uma cena de quando a mãe dela passava protetor nela. Vai ter uma mão nas costas passando protetor nela. Aí você vai... Vai ter uma mão de alguém passando protetor nas costas dela.
uma criança, gente, pessoal, né? Isso. Tá, isso que eu perguntei. Então vai ter outros personagens. Não é que não vai ter. Vai ter. Tá, ok, não tem problema. Ó, bonitas cenas, tá, gente? Tá, sugiro assim, ó, cuidado pra não ter muita cena, muito personagem, muito, tá? Tá super bonito, eu tô achando. Super bonito. É bonito esse plano dela sozinha. E aí vem umas mãos nas costas dela e começa a passar. Muito bonito esse plano aí. Aí passa essa cena, ela teve essa lembrança da criança, essa lembrança acaba e ela tá ali vendo os pescadores. Aí ela se lembra do pai dela que pegava... um homem agora. Que pegava o peixe e levava para casa para o almoço de domingo. E aí vai ter uma cena, que é uma cena do pai dela e da mãe dela preparando. O pai preparando e a mãe temperando. Mas aí seria essa questão que a gente estava falando de uma cena bem fechada. Onde aparecia Sim, mas igual vocês vão ter que ter um peixe, comida, panela, duas mãos. 4 mãos, no caso. Ok? Tô só trazendo esses elementos que é pra isso que eu tô aqui, entendeu? Fazer vocês pensando que vão filmar. Tá tudo bem. O peixe... assim, digamos assim, uma cena que aparece assim, o homem ali e a mãe aqui, as 4 mãos, só as 4 mãos. Tá bom. Eu não faria... ok. Tá. Você tem que ter pescadores, então vai ter que ter pescadores, talvez tem que ter autorização dos pescadores. Aí os pescadores são pescadores, eles já estão lá. Uma barra ali distante. Aquela galera que fica pescando na ponte ali, por exemplo? Não, onde tem os golfinhos. Sim. Tá, mas sempre tem gente pescando ali? Sempre tem. Faz de longe, cena documental, de longe não precisa pedir autorização, a galera tá lá no fundo, não precisa pedir autorização nesse caso, tá lá de dentro vai ver quem é. A ideia é ela sentada numa duna enxergando. Planinho dela de lado assim, ó, aí ela vira o rosto pra cá, e aí a gente corta pra lá como se fosse o ponto de vista dela, vê os pescadores, corta pra casa, mãos fazendo um peixe na coisa. Alguém vai ter que comprar o peixe, ok, né? Montando a churrasqueira. Não, faz um peixe no forno. Faz um forno, gente. Olha, churrasqueira, pra que tudo isso? Tira um peixe assadinho do forno ali, bota em cima do negócio. Acho que eu acabei de te mandar. Churrasqueira. Eu não vi A aqui cena ainda. pula pra tainha sendo assada em uma churrasqueira rústica feita de tijolos no chão de um pátio. Não, gente, abre um forno e sai um peixe assado pronto do forno já. Tá, não, isso aí corta mesmo. Depois vocês almoçam esse peixe, bota umas batatinhas, uma cebola ao redor ali, né? Claro, tu acha que é. Já pensando tudo isso. Aí disse, gente, para fazer esses 3 minutos vamos ter que fazer um rancho. Porque Tá, então, ok. Gente, ó. 3 cenas, é isso? Não, aí tem a questão da mãe também, fazendo pão. Não! Ó, 3 cenas. 3 cenas, não faço mais que isso. 3 cenas de memória. Tá. Mas a dela em casa, sentadinha na mesa, tomando café só. Ó, primeiro plano. Ela sentadinha, tomando um café numa mesa grande, sozinha. E aí na frente tem um monte de frascos. Plano detalhe dos frascos, mostrando cheiro disso, cheiro daquilo. Bota na mesa da cozinha, na frente dela. Um frasco no lugar de cada pessoa que ela sente falta. Entendeu? Aí tu faz... Então, de ter uma pessoa tem um frasco. Aí tu vai pro frasco, cheiro disso. Entendeu? 3 ceninhas depois dessas lembranças. E volta pra resolução, que é como... Aí na resolução ela termina, Ela tá na beira da praia, lembrando tudo isso, olhando pro mar. Não, aí ela volta pra casa, tá? Volta pra casa. Aí final de dia, ela fecha essa janela, Bom. tá? E ela pega, tipo um abajur assim, sabe? Ela tá esses frascos todos ali, ela pega o que tava vazio e coloca um adesivo, cheiro de domingo. E apaga no abajur. Bom. Muito bom, gente. Tá muito bom o roteiro, tá? Não faria mesa grande, não. Faria mesa de 4 lugares. Ela tá num e daí tem 3 frascos só. Um pra cada memória e nós vamos pras memórias disso aí. Ela reencontrando as memórias. Acho bem bacana, assim. Então uma memória é do protetor nas costas, uma do peixe e a primeira era o café. Um café fervendo. Então aí teria a criança, a mãe e o pai e o cheiro do café que também. Tá, então faz assim, ó. Café
Quem é a criança? É ela a criança? Seria ela a criança. Uhum. Tá, então faz assim, ó. Pensando aqui. Vocês fazem como vocês querem, tá? Eu tô viajando aqui. Tá. O peixe é só o pai que faz. O café é a mãe que faz. E a mão nas costas é de uma criança que é ela. Então vai ser uma mão de criança passando protetor nas costas dela. Só vê a mãozinha passando de criança, passando protetor, entendeu? Que é a memória dela, ok? Pode ser que o espectador vai pensar que a filha dela morreu, tá? Vai passar isso. Mas Não, mas a criança pode passar. A criança gosta de brincar com isso. Não, criança passa, minha filha sempre passou protetor nas minhas costas. Meus filhos gostam. Claro, gente. Se fosse ela passando na Isso, mãozinha passa protetor, o pai faz o peixe do forno e a mãe fez o café, ou vice-versa. Aí tu tem memória pra cada um deles, tá? Joia, legal. Vai ficar bonito esse filme também, gente. Emocionante, hein? Saúde. A ideia, o monte inicial saiu do Mário. É isso que eu ia perguntar do Mário. No mar aí. Vamos lá, grupo 4, então. Deixa eu voltar aqui. Onde que tava aquela chave? Eu amo meu grupo preferido. Mas isso vai gravar. Ah, que veio todo. Não, é. São os meus tipo um pão, né? Eu vou ter a Lili. Todos eles têm o mesmo tamanho, só que tem um monte de gente Pois é. Exatamente. Levantou metade da sala. Nós somos no grupo 4, eu sou a Giovana, Francisca, Amor. Lili, Rafael. Fernanda, falei junto. Giovana, Francisca, Lili, Rafael, Fernanda aí. Adamor? Adamor. Adamor. O nosso projeto ele ainda não tem um título, mas ele tem roteiro. A gente ainda não se reuniu para fazer o brainstorming do título. Ele conta a história de uma mulher que está atrasada para um compromisso, assim, a gente vai acompanhando ela naquela peça para chegar. Ela pega de elevador, aquela coisa de ficar olhando no relógio, assim, já está aqui no presente. Ela chega num salão de festas e está tendo uma festa de aniversário. Ela chegou atrasada, então já está ali na hora do parabéns. Ela entra, tá todo mundo tirando fotos, assim, fazendo vários bumerangues e gravações para postar no Instagram. E ela chega ali, assim, meio ok, né? Quer dar oi para as pessoas, conversar e tal. Mas tá todo mundo naquela fissura, assim, de postar e gravar um momento para colocar nas redes sociais. Termina o parabéns ali, ela não consegue falar direito com a aniversariante, porque ela quer gravar mais uma vez soprando a vela, porque não ficou boa a primeira filmagem. Ela olha os outros convidados, tá todo mundo ali naquela função, assim, não interagindo pelas telas, né? Vê bastante. E ela começa a ficar meio assim, naquela coisa, ela vê que ninguém tá dando muita atenção pra ela, é a única pessoa que não mexe no celular ao longo de todo o curta. Até que chega um momento que ela fica, né, vai perdendo sentido, ela tá ali naquela festa de aniversário. E daí a gente vai alterar o final que tá no roteiro enviado, só que a gente ainda não fez a junção pra alterar. Que daí, na verdade, a gente tá pensando no final que ou ela vai estar olhando todo mundo ali naquela função e ela vai desaparecendo. Do percurso, né? Que eles deu a ideia que era do percurso. Ela vai tudo acontecendo e ela vai meio que desaparecendo, assim, sabe? Porque ela não tá sendo... É como é vista. Porque lá todo mundo tá ali, ela tá... Ou ao contrário, todas as outras pessoas, na verdade, desaparecem e ela vê que ela tá sozinha. Ele realmente foi pensado para caber nos 3 minutos, por isso que é curtinho, é só uma locação. Uhum. A gente vai ter vários personagens, mas os personagens principais vai ser ela, a aniversariante e uma amiga, o resto a gente vai, acho que, chamar uns amigos para ficar no celular. Mas é uma locação só, né? É fácil. Uhum. E a ideia vai ser depois fazer Tem o planinho dela no carro? Tem o planinho dela no carro no começo? É ela no carro, chegando? É o elevador, tá. Uhum, barbado. Vai ser tudo no prédio. Então Isso. Daí é fácil, porque daí tu troca, entendeu? Em vez de muitas locações, sem personagem, tu tem uma só, mas daí tu tem que ter os segurantes. Mas nesse caso não tem problema. A Laura deu ideia, isso eu vou comentar assim pra todo mundo saber, que a Laura até comentou, dos grupos ajudarem outros grupos, pessoal, né? Sempre é bom. Não precisa, tem aqui, pessoal. Precisa de alguém pra ajudar em alguma coisa. Às vezes precisa muito pessoas para ajudar na produção e na... Figurante. Mas não precisa de figurante. O que é legal ajudar nos grupos, tá? Eu fiz minha primeira relação com cinema, também fiz o curso em 93.
E eu era metido, então eu trabalhava nos projetos de todos os outros, eu queria. Produção, ajudando a produção a carregar coisa, a conseguir coisa, ou na arte, a montar cenário. Foi o que a Laura falou. Tá, isso é bacana, de repente, tá, vocês pensam que não vai precisar, mas alguém precisa fazer isso, fazer aquilo, tu vê que falta gente. Aí tem gente buscando de forma... Pessoal, a gente é uma equipe, a gente tá fazendo um curso tudo Isso junto. aí é bom. Isso não é uma competição, isso é pra gente crescer junto. É uma aprendizado. Todos nós estamos disponíveis pra vocês, que eu acredito que vocês estão disponíveis pra nós. Claro! Legal. Tá, uma coisa que eu perguntei pro grupo anterior, pra vocês também, vão filmar com câmera, com celular, com... Qual é o plano? A gente tem uma Canon T3i, né? Show, tá feito. É isso aí mesmo. É isso aí. E uma S7. Tá, ótimo. Tá bom, e vocês aqui? Vocês vão filmar com... Eu tenho uma SL3, não sei se o pessoal tem mais câmera dentro. Porque essas câmeras tem jogo de lente, outra coisa bacana, né, gente? Uma padrão kit, né? Mas tu entra, mas a câmera do meu celular é melhor que a câmera que eu tenho. Tem isso, celulares vão fazer imagens boas, mas tem suas limitações, né? Além de 50 fica tão bonito, né? É, claro. Eu acho que vai ser melhor com a nossa Tá bom. Eu não tenho a mesma Show. ideia o que é. Tá. Obrigado, pessoal. Valeu. Vamos lá. Ó. Ok. Pessoal, vamos dar sequência então. Oi, tudo bom? Tudo bom, Ana? Bem-vinda. Tomara que tu não sinta sono com eu falando as coisas aqui na frente, mas se quiser tirar uma sonequinha, pode tirar também, não tem problema. Pessoal, ó, atenção, tá? O seguinte, muito bons projetos, tá? Legal, todos eles têm uma relação com praia, acho que praia é uma coisa muito marcante, né? Tem vários filmes, sempre tem, né? Praia no inverno, tudo isso aí. Então, temos filmes bem bonitos, quase todos femininos, né? Projetos femininos, temos mais mulheres que homens, que bacana também, né? Uma coisa que é importante, então, vocês já sacaram a questão, eu acho que se tiver câmera é melhor de fazer, tem uma câmerazinha e tal, né? O que vai acontecer? Como é que vocês vão fazer o som dos filmes? Vocês já pensaram nisso? Tem esse gravador? Ó, que bom. Ótimo. Tu tem microfones, então? Não, o microfone ele conseguiu o shotgun, mas o Mário... Shotgun é aquele microfone compridinho pra fazer som direto, tá? Ó, dica que eu vou... Isso, tem lapela. Então, dica que eu vou dar pra vocês, tá? Uma dica bem básica, que eu já dei da outra vez, mas é o seguinte. Todo mundo tem fone de ouvido do celular, tá, gente? O fone de ouvido do celular... Ele tá inteiro. Tem que pensar em alguém que tá falando de ti, que é desanosa. Aqui tá o microfone de lapela, tá? Todo mundo tem um fone de ouvido, que aqui tem isso aqui. Aqui dentro é o microfone de lapela. Todo mundo tem isso. Ou devia ter, né? Porque a gente tá sempre ouvindo música. Claro que tem uns que são aqueles in-ear. Aí tem que testar ele antes, porque alguns só funcionam na orelha. Tem umas coisas assim, tá? Você pode botar. Eu tô com um fonezinho aqui, microfonezinho aqui, ó. Do Álvaro, né? Esse microfonezinho aqui, bom. Só que numa ficção não pode aparecer o fone, tá, gente? Num documentário tudo bem, então vou mostrar a pessoa numa ficção com fone, com microfone. Se eu for botar esse aqui ou mesmo esse aqui, eu boto por dentro da roupa. Presta atenção nisso, por dentro da roupa. Não cola no peito. Porque o que acontece? Tu cola no peito, a roupa faz assim, vai fazer xic. Então tu bota, geralmente na última camada de roupa, não entre roupas. Na última, a que está próxima ao peito, né? E cola com uma crepezinha, se for lapela, na roupa. Porque o peito, ele é gorduroso, né? A pele, ela não é... Então, se ele na pele, mais que vai fazer um tuque. Entendeu? Mas não vai fazer chique no movimento da pessoa, tá? E vou gravar no celular. Vou gravar no celular, se não tem um gravador e tal. Agora no nosso não vai ter diálogo, né? Se não tem diálogo, tudo bem, música. Mas depois na pós faz ruídos, faz sons e tal. Ó, então, o que acontece? Tem os ruídos das coisas, tá? Ok, mas só pra entender, tá? O celular, ele é omnidirecional. Ele pega isso aqui tudo. Ele tá feito para isso. Quando eu boto isso aqui é feito para pegar esse som aqui. Então ele sai o ruído ambiente, ó. Vamos ficar em silêncio um pouquinho, ó. Tá bem silencioso. Projetor, carro que passar e tal. O celular ele vai pegar isso. Isso aqui vai pegar isso aqui. Só que como ele pega isso, ele fica muito abafado o som,
porque eu não tenho ambiente. Então, na pós, eu tenho que botar uma linha na edição, um layer, que chama, né, quando eu vou editar, de som ambiente. O som ambiente eu posso filmar na hora que eu estou fazendo. Então, galera, silêncio, vou gravar o ambiente. Grava 1 minuto de ambiente, tá? Na hora que eu vou filmar. Esse som aqui. Ou o som da praia. E depois tu bota, por quê? Porque quando tu corta daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, cada vez que eu filmo, o som muda. Então, se eu tenho um layer com um ambiente, aí eu consigo dar unidade pro som do meu filme. Então, falando em coisa profissional, tá? Mas isso aí, tá? Então, mesma coisa. Então, se for usar, dá pra usar um lapela que esse aqui. Grava, bota o celular no bolso da pessoa, bota o gravador, gravou e tal, vai ter o som. Testem antes pra ver se tá funcionando isso aqui. Porque alguns celulares não vai no automático, eu tenho que fazer uma configuração. Os iPhone vai no automático. Outros eu não sei dizer, tá? Mas alguns não vai. Então, dá uma batidinha, né? Só pra ver e escuta depois. Ah, tá funcionando. Testa, se botar muito alto ele pode ficar estourado, a altura ideal é mais ou menos aqui assim, né? Ele não abafa. 5 dedos. Não, ele vai ter uma... Ele abafa por si só. Às vezes depende do microfone que tu tem, inclusive, tá? Eu tenho o meu que eu uso no computador, ele abafa muito. Esse aqui não, nem tanto, mas ele já abafa. Então vamos testar isso, tá? Testem isso. Só não faça um som com a câmera. Não. Tu pode até ligar o microfone na câmera, tudo bem. Mas nunca use o microfone da câmera, seja do celular ou da câmera. O som é horrível, estraga o filme. Filme com som ruim não é filme. Daí é aventura, tá? Então capricha no som, cuidem isso. Use o celular para gravar. Tem aplicativos de som de celular, pode usar, mas não precisa. Usar o gravador já vai estar ali. Porque do aplicativo tu teria que regular a altura, não sei o que, tá? Então muito cuidado com isso, tá, gente? Usem. Pode usar esse, pode usar outro, se alguém tem. Nos camelôs a gente compra hoje em dia microfones da internet, R$50. Quanto é que tu fez isso aqui? Lembra? Não, esse aqui é do Colart. É do Colart. Mas é R$50, R$100, tem um microfonezinho, junta a galera ali, vocês vão ter que juntar, gente. Vocês vão ter que fazer algum... Ó, pra fazer uma filmagem, eu tô aqui pra dar essas dicas pra vocês, tá? Pra fazer uma filmagem, vocês vão ter que fazer uma vaquinha, né? Pra divulgar, tem que comprar o peixe, tem que comprar um objeto, tem que comprar alguma coisa. Então, onde é que vai vir esse dinheiro, tá? Então, eu já fiz filmagem que a gente fez festa pra juntar dinheiro, porque a gente precisava de uns 5 mil. Né? Filmagem de gurizada, de escola, meus alunos. Faz vaquinha, passa entre a família, cria uma vaquinha na internet, não sei. Vocês podem fazer várias coisas assim para juntar, mas cada um bota lá, quanto é que vai precisar? Geralmente a pessoa que é a produção, equipe de produção, professor executivo que cuida da grana. Então vai ter um dinheirinho. Quanto que eu vou precisar para fazer minha filmagem? Eu vou pagar alguém, eu tenho que gastar com gasolina, eu tenho que comprar algum objeto, algum figurino, maquiagem. Então vocês vão pensar quanto é que eu vou gastar. E veja se vocês cada um dá 50, 100 pila para comprar esses objetos, ou se vocês vão tentar arrecadar um dinheirinho, para que ninguém tenha um prejuízo, mas sempre tem uns investimentos básicos. Por exemplo, vai ficar um dia filmando, vai ter almoço, vai ter café, no mínimo um café e uma bolacha tem que ter. Aí vamos almoçar, cada um paga o seu, ou a gente faz almoço lá? Ah, eu convidei umas pessoas, pô, fica chato não pagar um Uber para a pessoa ir até lá, o atriz, não vai pagar nada. O ideal paga para um ator, atriz, né? O Dani Gris, o Dani Gris tá sempre aqui. Paga que seja 100 pila para a pessoa, para respeitar, e paga um Uber, paga um almoço, tá? Então pensem nesses custos que tem, não é chegar assim, vamos lá, tem que comprar uma luz específica para fazer uma cena, né? Coisa assim, gente, tem que fazer. Vamos ver, eu vou fazer uns comentários aqui em cima dos roteiros. Não tô vendo o meu mouse. Cadê o meu mouse? Tá aqui? Foi pra lá. Vai sumir o mouse lá. Ah, tá lá e lá. Mas nem se considera gasto, né? Nossa, mas vai cobrar. Não, você vai fazer Ai, ele é a cara do Bruno Marques, pelo amor de Deus. Mas o que o grupo a gente A cara do Bruno Mars, eu acho. Eu nada. E ainda veio de carro, né? Eu sempre acho bom pagar alguma coisa para os atores que seja só para respeitar. Pessoal, olha só, eu vou mostrar aqui como serve de exemplo para todo mundo, tá? Esse roteiro é de quem? Quem escreveu? Vocês. Serve de exemplo para todo mundo, tá? Vou mostrar umas coisinhas aqui no roteiro. Mais ainda? Ok. Tô velha. Olha lá, primeira coisa, gente, né? Título, não tem ainda, ok? Autores, data e tratamento, tá? Título, porque assim, isso aqui é um documento, tá? E muitas pessoas vão ter esse documento. E tu manda pra pessoa, nova versão. Aí a nova versão não tem nada escrito, não sei qual é que é.
Então o que acontece? Título, quem escreveu, a data e o tratamento. O tratamento é cada versão que eu faço, chama tratamento. Tá? Então, primeiro tratamento, segundo tratamento, terceiro tratamento. Tá? Então, no longa tu filma no 10º tratamento. Tá? Agora a gente está escrevendo um outro longa perfume esse ano. A gente está no tratamento 3.2. Porque não é porque eu mudei uma letra que vai virar um novo tratamento. Se eu fiz uma mudança, vira o 3.1, 3.2, 3.3. Ah, cortei uma cena, entrou um personagem novo. Bom, aí eu tenho uma mudança consistente de tratamento. Tá? Então vai ter. Eu vou mandar para vocês depois, tá? Só me lembrem. Mandar isso aqui. Para mandar essa aqui. Ó, Alice, primeira vez que aparece, tá super bem escrito, tá dos conformes, tá certinho, a formatação e tudo do roteiro. Ali, né? Formatação e tudo do roteiro. Quem escreveu? Tu que escreveu, Giovana? Formatação, tudo. Mas a formatação é isso, é aqui. Isso aqui é formatação. Não é justificado? Tu pode justificar tu pode justificar a descrição de ação, tá? Quando tem diálogo, daí não é bom justificar, porque o diálogo vem mais pra cá. Mas pode justificar, não tem problema. Eu, como tenho toque, eu justifico. Eu também. Eu me incomoda isso aqui, ó. Mas é. Por isso que eu perguntei. Eu também gosto. De cada um com o seu coisa. Não é obrigatório, mas, né? Não, porque isso é um detalhe, tá, gente? Não muda nada. O que muda, tá? Começou a história, tá vendo a Alice, primeira vez que ela aparece tem letra maiúscula, nas outras tá normal, tá? Aniversariante é um personagem, vai ter a primeira vez em letra maiúscula, nas outras só com A maiúsculo, porque aniversariante é o nome do personagem. Mulher, calma, tu não tá vendo ainda. Mulher, se tem um personagem que chama Mulher, o nome do personagem é Mulher, letra maiúscula, porque é o nome do personagem. Sim. Criança, o nome do personagem, se for criança, não tiver o nome do personagem é criança, com letra C maiúsculo, porque é o nome do personagem, é criança. Aqui tem aniversariante, que não tem nome. Então é sempre assim, a primeira vez que aparece a maiúscula. É, porque tu indica pra quem tá lendo que esse personagem surgiu agora. É uma indicação inconsciente. Tu lê, tu entendeu que esse personagem apareceu na história agora. Você tá lendo um longa, por exemplo, um monte de personagem, daqui a pouco maiúscula, surgiu. Entendi. Alice, idade, tá? Essas informações eu preciso, tá, gente? Eu preciso ter. Porque tu vai saber a direção de arte, ter esse produtor de elenco, quem tá lendo, tem que saber. Não, é que Alice... tem alguns detalhes que a gente não tinha botado. Claro, eu entendi, não definiram. Mas ok, Alice, vírgula, X anos, não precisa ser exato, quando vai selecionar o elenco. Tu bota Alice 20 anos, mas na hora de botar o elenco, tu vai botar entre 18 e 25, por exemplo, tá? Alice 20 anos, alguma característica física, alta, baixa, cabelo loiro, pele e tal, assim, assado. E talvez o figurino. Eu vou botar o figurino quando eu preciso ver o figurino. Então, se ela tá indo para aniversário e ela tá toda com uma roupa, aí eu descrevo que ela tá com figurino, que não é o figurino que nós estamos usando hoje. Se eu estivesse dando aula de smoking, vocês iam botar professor tal, dando aula de smoking. Ok, vai acontecer isso. Porque ele tá na coisa. Vamos lá. Tá. Mexendo aqui? Não, vou ter que fazer uma coisinha. É que geralmente como eu vou passando, vai dando aqui. Então, bota essas informações. Ó, acho legal dar novo parágrafo nessas pequenas ações, tá, gente? Isso é uma questão de roteiro, tá? Que eu vou explicar pra vocês. Dentro de uma cena, eu tenho às vezes pequenas cenas que não justificam ter uma cena nova. Então, o que eu tenho aqui, ó? Ó, a Alice aperta o botão do elevador, ela olha o relógio de pulso, ela olha para os lados, ela aperta de novo o botão do elevador, na outra mão ela segura o presente embalado. Eu tenho 5 ações internas na cena. Eu posso botar elas cada uma num parágrafo, porque eu vou indicar a montagem. O roteiro, por exemplo, vai ter depois aqui o roteiro do Cidade... não vai ter, porque eu não vou falar de roteiro. Bom, no PDF eu mando, tá? Isso aí de roteiro. Roteiro de Cidade de Deus. Começa Cidade de Deus. Mãos negras cortam uma faca. O galo bate o pé. Mãos de uma mulher cortam uma cenoura. Uma panela fervendo no fogo. Cada um é uma linha, porque são pequenas cenas dentro da cena e já me dá a sensação de montagem rápida. Eu indico, porque como eu não posso dizer montagem mostra isso, câmera mostra aquilo, tá super correto o roteiro de vocês nesse sentido. Então eu ia botar em pequenos parágrafos que eu indico essas pequenas ações ao passagem de tempo. Então assim, professor está na frente dando aula. Professor vai até o computador e digita tal coisa. Bom, teve um tempo daqui até o computador que não justifica uma nova cena, mas justifica uma pequena passagem de tempo. Bota o parágrafo, facilita a leitura, não fica blocão, tá? É detalhe que talvez eu não tenha falado porque são detalhes. Eu estou falando porque eu detectei isso aqui, senão talvez tivesse passado. Mas às vezes parágrafozinho é bom. Cuidar com excessos literários. Não tem no roteiro de vocês, está super bem escrito. Não, diga, Cícero. Só, porque nem ali tu falou do Cidade de Deus, eu vi também que tem essa...
uma imagem, outra imagem, mas essas várias pequenas imagens são uma mesma cena ou é mais de uma cena? Se a gente fosse pensar no literal da coisa, elas seriam cenas diferentes, porque eu tenho uma pessoa que está fazendo uma coisa, outra no outro lugar fazendo outra, mas elas estão no mesmo ambiente. Então é mais fácil eu pensar como uma cena só, porque senão eu vou confundir todo o processo depois de decupagem, de pensar o cronograma. Então é uma cena só e dentro acontecem poucas cenas. Porém, se a pessoa está dormindo, acordou, quando ela acorda, vai ser uma outra cena. Passou um tempo ali, naquilo ali. Ela estava dormindo, ela viu coisa e passou um tempo. Aí eu tenho uma outra cena. Porque tem uma... Se são pequenas passagens de tempo, eu posso escrever aqui no roteiro. Pausa, né? E sigo depois sem mudar a cena. Entendeu? Então falou aqui, fiquei em silêncio e disse, vamos escutar o som. Pausa. E a volta do diálogo. Mas se é uma passagem que a pessoa está ali acordada, porque ela dormiu e passou-se 1 hora, passou um tempo, é uma questão de bom senso, tá, gente? Não tem uma regra específica para isso, até porque o roteiro ele foi criado por nós. Não tem um dono, um legislador que criou o modelo de roteiro e disse assim. Mas é que no mundo inteiro se usa um roteiro assim, com corrida 12, com cabeçalho assim. No mundo inteiro se usa isso. Menos na Rússia e no Japão, que deve ser que é outra forma de escrita, entenderam? Em Hollywood, na Europa, na África, a Oceania, tudo se usa esse mesmo modelo, tá? Qual que é a fonte? Correia New. Essa fonte aqui. É uma fonte monoespaçada. O I ocupa o mesmo espaço que o W, estão vendo? Ó? Que é o que o M. No Arial, isso, da máquina de escrever. No Arial, o I ocupa um espacinho assim. E como tu tem que pensar que o roteiro tem que ter 1 minuto por página, no ideal nessa formatação, se tu tem uma Arial, aí isso muda. Se tem uma Times New Roman, isso muda. Então, por isso você usa Correia New, em qualquer lugar do mundo, tá, gente? Desde sempre. Que é a do bloco de notas, né? A gente vê no bloco de notas, é essa aí. Mas não sei. É? Acho que sim. Não, acho que tu formatou teu celular desse jeito aí. No meu bloco de notas não é essa fonte. Então meu é dos antigos. Pode ser. Mas ok? Tá. Então, cuidar com excessos literários, tá? O que esse finalmente é um pensamento do autor, não é um pensamento do personagem. Então esse finalmente não precisa ter. É uma bobagem, só tem esse momento, tá tudo super bem escrito o roteiro, mas só para trazer como exemplo. Um roteiro, mesmo que se chame roteiro literário, essa versão, vê que ela não diz câmera mostra isso, câmera mostra aquilo, diferente de vocês que fala ali isso, né? Mas eu explico depois isso. Né? Então, eu não tenho esses sentimentos, pensamentos, desejos, eu não tenho isso no roteiro. O roteiro eu escrevo o que eu estou vendo. Finalmente é uma suposição, né? Então eu não preciso escrever o roteiro, eu vou botar o elevador, chega. É objetivo, eu mostro o que eu estou vendo. E sempre no presente da ação. Mesmo que eu vá para um flashback. Mesmo que eu vá para o passado, é o presente da ação. O presente da ação no passado. Então eu sempre escrevo no presente, não digo ela fez, ela sonhou, ela não sei o quê. Uma criança passou a mão em suas costas do protetor solar, não digo isso. A criança passa, porque é o que eu estou vendo na tela naquele momento, tá? E uma coisa assim, minuciosamente organizada. Ok. Aí, ok. Claro, mas é que tá. Só que às vezes tu pode descrever o que é esse minuciosamente organizado. Então tu vai dizer que o que ela está fazendo. Por exemplo, quer ver uma coisa muito comum que não tem erro, tu vai dizer a pessoa está chorando. Tudo bem, tu pode dizer isso do roteiro, não tá errado. Mas o ideal é tu dizer a graduação ou a gradação do choro. Tem o choro que é só com o olho cheio de lágrima. Tem o choro que escorre lágrimas. Tem o choro que a pessoa bota a mão no rosto. Tem um choro que a pessoa grita de choro. Entendeu? Então as coisas têm isso. Então eu tenho que entender que tipo de choro, que tipo de ação que está acontecendo. Que eu estou escrevendo ação. Porque você está escrevendo isso aqui para um diretor depois, que até pode ser que ele escreveu o roteiro, ok? Mas você escreveu uma pessoa depois e tu tem que fazer essa pessoa entender o que os atores entender os níveis das coisas que estão acontecendo. Então é o objetivo. O que tu fala é o que tu está vendo. Então tu tem que ler isso aqui e enxergar tudo. Então por isso não bota desejos, sonhos. A não ser que tu fale do sonho, daí tu corta e tem uma cena de sonho. Aí sim. Só tu vai ter que botar aqueles bolinhas aqui com um sonho assim em cima, sabe? Não faz sentido. Entendeu tudo, Ana? Entendeu tudo? Que amor. Tá anotando tudo aí? Tô brincando. É brincadeira do tio. Também dá pra escrever, Eu sei que sabe escrever. Tu tem cara de quem sabe escrever. Tá? Ok. Cena 2, Sarah no corredor, prédio, noite, Alice e tal. Aqui também é uma coisa que não tem problema dizer, né? Mas eu só botei porque assim, se eu ter assim, de trás da porta algumas risadas e ruídos talheres, eu entendo que é ouvem-se, entendeu? Ou vemos, a pessoa, a gente bota muito assim, vemos a Alice descendo o elevador. Não precisa, se eu botar a Alice nesse elevador, tá certo já, como tu fizeste.
Então isso aqui só não tá errado, tá? Mas não precisa dizer. Ou eu posso dizer de trás da porta o som de algumas risadas e tal. O que é muito comum a gente botar ouvimos, ouvemos. Mas daí tu chama o leitor num negócio que ele não faz parte, sabe? O leitor, ele é frio, ele tá lendo aqui. Deixa eu ver se ele passa assim. Ah, aqui não passa, então eu vou passar aqui. Bibiana também apresenta a idade, né? Alice força o sorriso, mas não faz dancinha, tá? Olha só que frase inteligente é essa, né? Quando a gente vê um monte de gente fazendo a Bibiana fazendo dancinha, uma festa toda aqui, e ela diz, Alice força o sorriso, mas não faz dancinha, eu já mostro a personalidade da Alice, que é diferente da Bibiana, entendeu? Então está muito bem posicionado, assim. Dividir as pequenas ações, tá? Olhem só o que acontece. Pelo resto do apartamento, os convidados... que nem a cena do Cidade de Deus, ó. Os convidados se dividem em nem tão diferentes ações. Tiram selfies, fotos do espelho, rolam o feed, sempre te ajuda através do celular. Vocês notam que isso aqui está descrito em 3 linhas. Mas se eu for cortar para uma pessoa, vou cortar para outra, vou ter uma outra, isso não vai durar esses segundinhos, vai ter um pouco mais de tempo. Por isso, para melhorar, facilitar uma leitura e compreensão, eu divido um pouco. Então eu posso botar os 2 pontinhos, boto no parágrafo, boto no parágrafo, boto no parágrafo. Isso é uma questão de formatação, porque daí tu vai ter uma página que vai cumprir com o tempo que ela está prometendo. Né? Ela promete uma cena aqui que vai ter, sei lá, 10 segundos. Né? Então, melhor eu espaçar um pouco mais que 10, talvez. Eu vou ver uma pessoa rolando uma tela, vou ver outra. Né? Então, é só esse pensamento. Isso facilita a vida de vocês. Depois, para pensar que esse roteiro que tem X páginas vai ter 3 minutos, tá? Ele tá com mais do que 3 páginas. Mas é mais ou menos isso. No caso, ali, isso aí. A Bibiana, a aniversariante, isso aí tudo ficaria em maiúsculo mesmo? Aqui sim, porque é diálogo, tá vendo? Ó. O diálogo, tu vê que ela botou por centralizado e 2 ou 3 tabs, tá? Eu já costumo fazer a mesma coisa, dou 3 tabs para o nome e 3 tabs para fala, boto eles alinhados aqui. Justamente para não acontecer isso, tá vendo? Mas a maioria das pessoas faz centralizado. Eu faço diferente, por exemplo. O que eu faço? Eu faço isso. 3 e 2 tu faz? Não, eu faço 3 e 3. Então esse aniversariante aqui estaria junto, na mesma linha que é aniversariante. Mas é como eu faço, eu prefiro assim, tá? Tu vê que ela tá centralizado, o diálogo tá aqui, ó, tá indo até aqui a barra dele. Eu faço até o fim a barra dele, mas daí não injustificado, por exemplo. Né? E eu faço uma outra coisa também, que eu faço em negritos, cabeçalhos. É bobagem só, eu faço cabeçalho em negrito, só para até ficar claro, uma mudança de cena, por exemplo. Mas isso é de cada um, tá, gente? Não é todo mundo. Eu, por exemplo, eu boto primeiro a locação, eu botaria 3, apartamento aniversariante, interna barra noite. Eu faço 3, apartamento aniversariante, interna barra noite. Não, isso aqui é como se faz na maioria do mundo, tá? Interno aqui. Só que como a gente está lendo um roteiro, e a pessoa está lendo, às vezes tu lê centenas de roteiros em um mês, porque tu é do júri, alguma coisa assim, eu prefiro botar, eu como roteirista, prefiro botar a locação primeiro. Porque a pessoa passou e ela já leu e ela já entendeu onde é que tá. Se é interno à noite, é mais uma informação técnica, sabe? Então bota a locação. Eu faço assim, tá, gente? Não está errado. Isso, interno, externo, noite, dia, manhã, amanhecer, anoitecer, essas informações assim. No PPT, depois que eu vou mandar, vai ter essas dicas, tá? Não vou entrar muito, porque vocês já tiveram aula de roteiro, não quero sobrepor o professor. Tá? Vamos ver o roteiro Neve na Praia. Achei muito legal. Vocês viram agora essas neves nas cidades que estão fazendo no Instagram? Vocês já viram com IA? Neve em Porto Alegre, neve em Belo Horizonte. Conseguiste? Aquelas imagens, sim, eu vi, sim. Tá, que massa. Olha só. Então, agora tá rolando uma trendzinha assim que é de neve nos lugares. Então tem uma de Porto Alegre neve. Vocês viram a série El Eternauta? Muito boa, né? Só o final que eu fiquei meio assim, né? Eu sei, mas podia terminar, né, gente? Podia terminar, termina. Na segunda tu fazia outra coisa. Chato isso, né? Não deixe. É muito boa essa série. É muito boa essa série, gente. É uma série de alto nível. Como que eles fizeram aquela neve, eu não faço ideia. Aquele monte de carro empilhado. Vocês viram algum make-off sobre isso? Eu não vi. Aquele monte de carro empilhado, aquela neve inteira em Buenos Aires. Eu não sei como é que eles fizeram. Se foi assim, ou se foi computação, trabalhando manualmente. O Eternauta, que é um livro muito importante argentino e tal, com Darinha, série e tal. Bom,
Neve na praia. Quando eu li isso aí, eu já pensei, vou fazer. Faz no filme. Bota essa cena de neve do passado dela. Bota essa cena. Bem bacana, vocês fizeram uma espécie de bíblia do roteiro, contendo as ideias e elementos relevantes para entender o projeto. Bíblia, nesse caso, é isso que foi feito aqui, tá? A gente chama de bíblia, tá? E tem duas bíblias, geralmente, num filme. A bíblia de roteiro de projeto, que tem fotos, que tem personagens, que tem um monte de coisa, e tem a bíblia de filmagem, que é quando eu pego o roteiro e boto tudo que vai estar na filmagem, vai estar, vocês vão ver, depois talvez eu mostre aqui, vou pensar, acho que eu vou mostrar assim, se der tempo. Tá, então era uma bíblia, tá bem completo, tá? Então tá ali dizendo gênero, referências, duração, não vai ter 3, vai ter mais, tá, gente? Pelo que eu li, vai ter mais. O ideal às vezes um curta, coisa assim que não é profissional, 3 minutos é um tempo tribom, tá? Mas pelo que eu li ali, tem mais, tá? Personagens, então descrever os personagens, tá? O que é uma descrição de personagens? Nome, idade, o que a pessoa faz, são características físicas e psicológicas. E relação com os personagens. Esses 3 itens geralmente se pede em descrição de personagem. Características físicas, características psicológicas, relação com os personagens, tá? Quando eu vou escrever isso no edital e me pedem, é isso aí. Então o que é? A Clara, 28 anos, é assim, assado, o que ela faz, tal... é muito quieta, é muito falante, tem toque, tem não sei o quê, assim assado, não tem mais a família e tal, ou é a melhor amiga da Bibiana, porque dos personagens que eu vou ver na história, melhor amiga da Bibiana, não se dá muito bem com o aniversariante, tá aí, tá? Bem show. Depois vocês repetem isso, né? Não precisava, tá? Faz uma vez só. Então vai ter aqui personagens, algumas características outras, ó, estudou sozinha e tal. Isso é bom pro ator também, tá? Alguém é ator, atriz aqui? Já fizeram, tem e tal. Tem atores que gostam muito de entrar no personagem, entender o personagem. Outros não precisam. Eu entendi, li, entendi. Alguns querem ter uma biografia. Então eles vão querer saber se essa pessoa nasceu em Tramandaí, ou se nasceu em Porto Alegre, ou se nasceu lá no interior do Rio Grande do Sul e veio para Tramandaí, se ela estudou escola pública ou particular, se ela tem mais irmãos ou se ela é filha única. Tudo isso aí ajuda a construir na cabeça do personagem, do ator, personagem. Mas também ajuda a construir na cabeça do roteirista o personagem. Para que quando o roteirista escreva diálogos, ele não escreva diálogos seus. Ele escreva diálogos pela voz dos personagens. Então criar isso aqui é muito bom, porque daí tu entende que no caso aqui, que a Alice, ela é mais fechada. E tu entende que a Bibiana é mais efusiva. Então quando tu vai escrever o diálogo da Alice, o diálogo dela vai ser diferente do diálogo quando for escrever da Bibiana. Se tu entender o personagem, construir a biografia, o personagem fala por si quando escreve um roteiro. Não é eu fazendo e todo mundo tem a mesma voz. Isso é muito comum em primeira versão de roteiro, que todo mundo tem a mesma voz. Uma voz parecida. É quando eu vou subindo isso. Então isso é bom tanto para escrever, roteiro ou livro, o que for, quanto para tal. Aí fez de novo o ficha de personagem. Não precisa, tá? Faz uma vez só. Não. Faz uma vez só, tá bom. Tá legal, tá tudo bem. Muito extenso, ele falou que ficou muito extenso pra fazer de novo. Ok. Locações, tá aí, elementos visuais, ampulheta e tal. Resumo, né? Tem vários nomes para essas coisas, tá aqui, só tô explicando isso para vocês, tá? Não tá errado dizer resumo nem sinopse aqui, tá? Só que sinopse, geralmente, uma sinopse, ela tem 5 linhas, no máximo, e ela fala a história, não necessariamente a história inteira. Então, o resumo poderia ser uma sinopse. E aqui eu poderia chamar de sinopse desenvolvida ou argumento desenvolvido, que seria eu contar a história do início ao fim. Num pitch, num material, numa bíblia, do edital para a equipe, é importante eu ter um resumo da história do início ao fim, geralmente em uma página, né? Então daí chamo de sinopse desenvolvida ou argumento desenvolvido, é isso que eu estou explicando aqui para vocês, tá? Não tá errado como tá aqui, só dependendo, às vezes pedem com nomes diferentes as coisas e tal. Então pode ver, tem quase uma página aqui escrevendo e meio que vai até o final. É importante contar o final nesse tipo de sinopse. Na sinopse desenvolvida. Na sinopse não conto o final, porque a sinopse... Eu vou dar um up para a pessoa ler e dizer, quero ler mais sobre esse projeto, quero ver este filme, né? Plot twist, tem uma informação aqui, que poderia estar junto na sinopse, tá? Mas ok, botou uma descrição aqui sobre a morte do Peter e tal, ou Peter, Larry Peter. Peter, tá bom.
Fotografia, então o que acontece? Aqui também é um elemento de concepções artísticas que se pede muito em projetos, tá? Pede as concepções artísticas. Foto, som, montagem, o que eu tenho, direção, como é que eu vou fazer? Então a gente tem uma descrição de fotografia, ó. Predominante, tons frios e dessaturados. Lembrar que tem que ter um diálogo entre arte e foto, né? Porque não adianta a foto pensar em tons frios e dessaturados e a arte vir com roupa colorida e coisa assim, entendeu? Então é esse diálogo. Tons frios e dessaturados, granulado, iluminação natural, flor suave. Visual, eu botei aqui /arte, né? Então, ambiente, a praia deserta, cenário natural, clima sonoro, contraste, posso botar figurino, outras informações são relevantes, posso botar fotos das coisas de referência, junto, menorzinha, ou no final como fizeste, tá? Estilo de câmera, bom, isso aqui entra em fotografia, tá? Então eu vou botar lá fotografia, eu vou botar todas as informações relativas àquela área. Então vai ter uma câmera que tem planos longos, se ela tá estática, entra junto lá. Mas tá certo, tá? Só. Mesma coisa, paleta de cores, pode entrar tanto na foto quanto na arte. A ideia de paleta de cores, que é o tom do filme, é o tom, mas já tá dito lá, talvez eu devia repetir. Eu já entendi lá que é tons mais frios, etc, etc. Então, agora eu foquei mais no caso dos personagens também pra dar essa quebra, né? Porque sim. Tem cor, na verdade, já claro, tá viva. Ok. Então, Peter é tudo... Passado, morte, coisa assim, tem outra cor, outro tom, é mais frio, é isso mesmo. Precisa ter todas essas descrições? Não, no roteiro. Ela fez no... Não precisa. Mas isso aqui, gente, ajuda vocês a pensar o projeto. Mas isso aqui são coisas que muitas vezes vêm antes da filmagem, vem no projeto, quando eu vou escrever, mostrar para alguém, apresentar, vem isso aqui. No ponto que alguns estão, não precisa disso, tá? Isso parei a parte da Bíblia. É, Bíblia de roteiro, de projeto, Bíblia de projeto, trilha sonora, ok, flashback. Flashback entra como fotografia também, né? Ó, tem distorções de luz e tal, entra lá. Aí tu bota dentro do item fotografia, flashbacks. Ato 1. Aí ó, o tá. a gente vai ter que fazer por cenas, né? A gente vai ter que adaptar. Tu viu o modelo da Giovanna, né? Aí sim, o que fica mais claro, tá, gente? Vamos pensar o seguinte, ó. Tu vê, quando eu digo close-up, eu tô falando de direção já. Entendeu? Então eu posso fazer, mas daí já tem cara de roteiro técnico. O roteiro literário, como a gente viu da Giovanna. Eu não falava o que a câmera fazia. Mas depois eu vou fazer o roteiro literário. Agora o roteiro técnico, o que eu peço? Aqui é close-up, aqui é plano médio. Vou mostrar uns meus depois pra vocês, tá? Então, se um roteiro mostra o que se vê, o que é o objetivo, já falamos sobre isso. Se tem uma visão, se eu tenho imagem da neve, isso é uma outra cena flashback. Então, aqui, ó, a imagem da neve na praia ainda vive... Ó, vamos pensar o seguinte. Clara acorda sobressaltada, eu tô vendo exatamente isso. A respiração levemente acelerada, eu tô vendo exatamente isso. A luz fria da manhã entra pela janela. Tá lá entrando uma luzinha. Essa que estava entrando ali antes de vocês. Ela se senta na cama, pensativa. É tudo que eu tô vendo. Ela senta na cama e bota a mão assim, olha pro nada. Aí o ator vai trabalhar isso com vocês. A imagem da neve na praia ainda está vívida em sua mente. Isso não existe. Porque eu não estou vendo isso. Entendeu? Eu não estou vendo isso. Se isso existir, é uma outra cena, é um flashback. Ela olhou para fora, ela está aqui, sentou, acordou, se espreguiçou, aí ela olha para a janela. A câmera pode até mostrar a janela, fazer um movimento, corto para a praia. Aí é uma outra cena. A imagem da neve na praia vívida em sua mente. Se eu não tenho isso, se isso aqui é só um sentimento, eu não posso descrever. Se é uma cena, eu crio uma nova cena. Ok, mas então nós espectadores... Mas tu entende? Nós espectadores não vamos ver isso. Não tem como saber que ela sonha com neve. O que eu acho? O que eu faria? Como se eu fosse diretor, eu começo o filme com uma cena de uma pessoa de costas que eu nem vejo quem anda numa praia com neve. Eu começo o filme assim. Não corta? Não. Não, mas é muito importante essa cena. Essa cena é muito importante. É muito importante essa cena. Começa assim. Essa é a cena. Essa cena. Devolve essa cena. Devolve essa cena. Tá, devolve essa cena. Mas igual, na descrição dessa cena dela acordando, eu não posso dizer isso. Porque eu não tenho isso nessa cena. Isso não está sendo visto nessa cena. Tu só vê que ela fica pensando, ela acorda assim, e olhando pra fora, e ela olha pra janela, a câmera mostra a janela, sei lá eu. Seria pra trazer o som da primeira cena. O som da primeira cena, sei lá, tá? Porque eu não tenho. Só pra vocês entenderem que no roteiro eu não descrevo que eu não tô vendo no roteiro, então eu não tô vendo. Ideal roteiro não indicar planos, tá? Plano geral, plano médio e tal. Isso aqui vocês vão botar, mas ok, já estou indo para o roteiro técnico.
né? Tá dizendo ali, ó, os planos. Porque eu tô confundindo a leitura, entendeu? Nem todo mundo que lê entende o que é o plano médio. Porque quem lê um roteiro, ele tá vendo o roteiro, ele não tá vendo um filme. Tá? Sim, assim, Então, vamos ver isso aqui. Como você é diretora também, eu já coloquei Isso. os planos que eu vou fazer. Mas aí pros atores, Tá. pra atriz, eu vou colocar só o roteiro dele. Tá com cara de plano. Tá com cara de roteiro decupado. Ato 3. Por exemplo, esse tempo aqui tá super subestimado. 15 segundos para uma cena desse tamanho, né? Que tem várias cenas, todas elas, né? Ato 4, a realidade se dissolve, ok. Despedida, acho que é isso. Acho que não tinha mais um comentário específico, porque o que eu comentei antes vale para os outros momentos, tá? Aham. Isso, é o comentário que eu tinha feito. Bem bonito, vai dar certo, mas vai ter 3 minutos. Ah, tem as imagens, tem imagens. Aham, vamos ver. Olha que legal. Olha aqui, gente, Tramandaí. Olha, botaram um monte de coisa. Trouxeram lá de Osório pra cá, ó. Aham, olha a neve aí, ó. Em qual IA tu fez? Em qual IA que tu fez? Um Gemini, tá bom. É da Google, né? Aham, esse é o Ó. GPT, mas não chega muito bem. A luz é aqui? Isso, bem. Lindo. Ah, daí eu fui reformulando os prompts, aí ficou um pouco melhor os outros. Uhum. Isso, a IA hoje tá bom para algumas coisas, tipo assim, por exemplo, fazer um storyboard, fazer um mood board, que chama, tu apresenta referências visuais do teu filme, tu cria coisas assim, e aí dá para entender quem tá lendo, enxergar como é que tá. Tu não bota fotos em roteiro, mas eu já fiz roteiro com foto, só para dizer, tá? Eu já quebrei isso um dia, fiz o roteiro, porque eu explicava uma coisa, eu no roteiro, que foi pro edital, eu botei foto do lado. Mas não é aconselhado. Claro. O que acontece, às vezes, no projeto é que essas imagens vão antes da explicação, antes da leitura do roteiro, vai as imagens que quando eu leio o roteiro eu já enxergo referência de personagem, de cenário e tal, tá? Então também legal isso aqui. Ó, bacana. Ela parece Elisa Volpato. Ok, fotinho ali. Ó, aqui tem os personagens, tá? Ó, tem... Ó, ela tá em meio primeiro plano. Ó, depende, tá? Em cada lugar as pessoas são diferentes, tá? Quando eu vejo a pessoa de corpo inteiro, eu e muitas pessoas chamamos de plano médio. É a pessoa de corpo inteiro, tá? Quando é plano de cintura, que a TV chama de plano médio, mas quando é plano de cintura é meio primeiro plano. Então a gente diria assim numa decupagem. Maria em meio primeiro plano, com José ao fundo em plano médio desfocado. 3/4 direita, over the shoulder. Bah, agora eu peguei vocês. Agora pegou. Tá, o plano, meio primeiro plano dela eu entendi, a cintura. Meu plano dela eu entendi. 3/4 direita, o que quer dizer isso? A gente vai mostrar depois isso, tá? O que é, mas em relação ao quê? Dentro do quadro? Dentro do quadro em relação à câmera, tá? A câmera tá mostrando aqui, ó. A câmera tá dando esquerda para fazer isso. Mas quando eu vejo 3/4 direita. A câmera tá entrando pela direita, tá? Aqui, ó. Mas que ela tá vindo pra cá. Então eu tô pela direita dos personagens aqui, ó. 3/4? Porque não é lateral nem frontal. Ó, frontal, caixa de som, tá? Frontal da caixa de som, 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, lateral. Entendeu? 3/4 é a solução. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Pode ser leve 3/4. É, um 3/4. Diálogo é assim, né, gente? 3/4 um, 3/4 do outro. O que é o over the shoulder aqui? Por cima do ombro dela, né? Mas não leve, pode ser o leve over the shoulder, né? Ó. OTS ou OS, por cima do ombro dela aqui. Quando tem diálogo entre duas pessoas. Se ela tivesse de costa. Aí você fala Tu diz costas? Costas? Costas. Diz costas. Costas? Tá? Depois eu mostro uns exemplinhos pra vocês aí. Ó, aqui ela tá aqui, ó. Ó, 3/4. Vamos ver se aqui tá mais fácil, ó. Aqui ela tá em meio primeiro plano ainda, quase primeiro plano. Meio primeiro plano é da cintura até baixo do peito, tá? Acima do peito, primeiro plano, a gente vai ver isso depois. Então aqui eu tô vendo ali 3/4 esquerda, porque eu tô vendo desse lado aqui, ó, dela, ó. Mesmo que ela tá virada pra frente, é a direita dela, mas que eu tô vendo pra nós, pro nosso olhar é a esquerda dela. Então eu leve 3/4 esquerda dela aqui, em primeiro plano, câmera ao nível. O que é câmera ao nível? Nível do olho, quem falou isso? Tu? Ok, e se eu tenho um cachorro? O nível do olho do cachorro. E se eu disser só câmera ao nível com o cachorro? As pessoas vão entender? Não. Eu tenho um cachorro, tá? Cachorro andando aqui, câmera ao nível. As pessoas vão entender que é o nível do olho dele? Vão. nível do cachorro. Vão sim, tá? Vão sim. Porque a câmera ao nível significa o nível do olho. Ao nível do olho do Adamor,
aqui é o nível do olho da Ana, aqui. Se a câmera é o nível do olho. Ah, mas eu tenho um objeto. É na altura do que é o objeto. Ao nível do celular, é a altura que o celular está ali agora. Entenderam? Ao nível da cadeira, é a câmera aqui. Eu vou entender. Então, câmera é nível isso. Já uma câmera normal é a altura de uma pessoa. Então, essa câmera ela é tanto ao nível quanto normal. Normal é uma altura de 1,70 m, digamos assim. Tá? Não é fácil. Mas é isso. Se vocês pegarem essas coisas. Depois eu vou mostrar exatamente mais isso. Mas depois que 3/4 esquerda, ao nível. Porque isso vai depois da decupagem, naquilo que tu fez ali, tu vai dizer mais coisas, se tem mais coisas a serem ditas, tá? Por exemplo, eu posso fazer aqui um traveling dos dois, ó. Então eu começo daqui e vou fazendo a câmera fazer um inverso. E a neve começa a chegar, vejo uma nuvem no fundo. Ó, a lateral dela, ó. Ele tem leve 3/4, ela tem lateral. Porque fez IA, então ela não ficou tão bem. Sim. Ele teria que estar aqui, mas ela tá lateral, ó. Então isso são coisinhas pra gente ir pegando. Gente, vocês acham que é fácil fazer filme? Uhum. Aí é porque a gente vai fazer boas sacadas, tá? Existe uma máquina de neve também com espuma, existe essa máquina, tá? A gente usou uma carta para Papai Noel. Se eu conseguir dar certo, depois eu posso mostrar no fim, nas cenas. É uma máquina de fazer neve. E ela sai, perfeito. Aqui não tem, né? Ah, tem. Em Porto Alegre, a gente alugou em Porto Alegre. Deve ter um custo, deve ser barato, não. A gente foi pra comprar, tava R$600 pra comprar. Então, não vale a pena. Mas o alugar vai ser... então é mais barato do que eu pensava, tá? Na carta do Papai Noel, como é que a gente fez neve do chão? Sal grosso, ó. Mas nós compramos 1 tonelada de sal grosso. Então o Papai Noel caminhando no chão é sal grosso. As portas aqui, então, por exemplo, tinha uma neve em cima das coisas, assim. Era espuma, tipo de barbear, mas sem cheiro, uma coisa assim. Misturada com sal grosso. A galera jogava, assim, sabe? Então ficava umas camadas de espuma nos lugares, assim, de neve. Mas todas as sugestões que vocês fizeram estão muito espertas aqui também, tá? Tudo isso aqui é possível de fazer a farinha, não sei o quê. Tarará. Que a gente tem uma questão do cuidado com a contaminação que a gente quer gravar na neve. Na praia, a gente não quer contaminar o ambiente. Interessante. Tem que cuidar mesmo. Isopor, por exemplo. Pode sujar, cair, ficar voar, né? O isopor que tu faz, ele vai sair voando. É isso aí. Tá lá. Tá pra comer a garrafinha d'água, que deu sede agora. Então, sal grosso para um trecho de chão. Mas, por exemplo, tu vai ter uma cena de neve, não faz uma cena de neve, você faz com IA, faz um detalhe. Aí tu bota o sal grosso ali, mas tu vai ter que comprar bastante sal grosso. Vai botar ali, depois já toma um banho de sal grosso. Depois já empresta pra gente botar no peixe. Isso. Cheio de areia. Fica bom o peixe assado com sal grosso, né? Porque ele fica crocantinho, né? Assim, né? Ok. Então tá legal aí. Beleza. Parabéns, gente. É isso aí, tá? Muito legal. Muito bem. Pessoal, pausa pra fumar cigarro, tomar café, não sei o quê. 10 minutinhos, tá? Não, mas o pessoal fumar cigarro aqui pelas orelhas, gente. Nunca vi.